Olá, bom dia! Nós estamos de volta com mais um episódio do podcast Prisma. Os nossos vídeos com áudio ficam armazenados on demand no canal do CEL e PEPEL, o Centro de Educação de Letras, Educação e Letras e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens. Acesse lá, se inscreve e acompanha conosco. Nós estamos vivendo aqui na universidade o período eleitoral, a escolha da reitoria para os próximos 4 anos, de 2026 até 2030. O Prisma está ouvindo todas as 3 chapas que registraram as candidaturas. A primeira já passou por aqui e hoje, segunda-feira, vamos ouvir a segunda chapa. Sabe quem é a segunda chapa? É aqui, a professora Raquel Alves Ishi, professora doutora Raquel Alves Ishi, candidata a reitora, Ishi ou Ishi, daqui a pouco ela vai explicar direitinho, e a vice-professora Sueda Mara Monteiro Vital, que é professora aqui do Centro de Educação e Letras, aqui do Campus Floresta, ela é candidata a vice-reitora. Então, eu vou agora abrir para as nossas convidadas dar o seu bom dia inicial e daqui a pouco a gente continua conhecendo mais sobre elas. Professora Raquel Ishi, bom dia! Bom dia, é enchi mesmo então, Mauro. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de reencontrar você, de ver o campus, né? Nós não temos tantas oportunidades assim de fazer atividades juntas e isso é uma proposta nossa, inclusive, né, de integrar melhor os campi da Universidade Federal do Acre. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Raquel Ishi, eu atuo no curso de Letras Inglesas, assim como o professor Mauro, mas no campus Rio Branco. Né? Estou na universidade como docente efetiva desde o ano 2013 e fiz a minha graduação e pós-graduação na UFAC, né? Sou egressa, o puro suco de universidade, né? Sou doutora também por essa universidade, o programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Identidade, que é um espaço também de atuação minha no momento como docente, né? Com orientandos de mestrado e doutorado. Tá, então daqui a pouco eu volto mais para conhecer um pouco da sua trajetória acadêmica, como pesquisadora, como estudante, depois pesquisadora dessa instituição. Vai me falar já já sobre isso, tá, Raquel Ishi? Gente, o nervosismo, né, sempre toma de conta. A abertura de semestre, a abertura de aula, toda vez o professor fica nervoso, né, o Sueda? Como é que tá o bom dia para você? Como é que tá tendo essa experiência de também estar estreando nessa função de candidata a vice-reitora, né? Bom dia. Bom dia, querido professor Mauro. Eu gostaria de dizer que concordo plenamente com a sua colocação. Sem dúvida, há uma situação de tensão em uma certa perspectiva, porque nós desejamos, sim, com muita qualidade, discutir, não é, sobre todas as questões que envolvem a comunidade acadêmica, que necessariamente é toda a sociedade. Então, sem dúvida, há uma certa tensão para que nós possamos entregar, né, as melhores possibilidades de discussão, de proposição, mas eu também quero colocar aqui, associada a isso, como Raquel já falava, nós nos sentimos imensamente felizes. Olha só como é que são as situações do cotidiano. É ao O professor vivo, não tem ao paz, vivo. o professor não tem É ao paz. vivo. E é assim mesmo, e nós ficamos muito felizes, muito satisfeitas de tentar contribuir para esse debate. Eu penso, professor Mauro, não sei se o senhor concordará comigo, que nós precisamos cada vez mais ir produzindo essas frentes de lugares, espacialidades que nós possamos discutir as questões aqui do nosso campus. Eu acho que isso é fundamental para nós. A gente tem tido cada vez mais problemas, inclusive, nessa questão da própria relação CEL e CEMULT. Então, por que não pensar e sonhar nessas perspectivas de relação? E acho que, começando por aqui, nessa companhia tão agradável do querido professor Mauro, da querida professora Raquel e dos nossos colegas que nos acompanham, vai nos ajudar muito nessa perspectiva. Muito obrigado. Para você ver, né? Aqui a telefonia móvel não funciona, tá? Mas nessa hora meu telefone tocou. Parece que é uma coisa. São as boas-vindas que estão chegando aí com Raquel Ishi e Sueda. A partir de agora eu apresento para a nossa audiência as regras da nossa interação dessa manhã, né? Aqui a nossa audiência pode ver que nós estamos com esse momento de introdução que vai começar agora, para você conhecer um pouco da vida acadêmica delas, vai durar em torno de 5 minutos. Ensino e assistência estudantil, vamos finalizar ali já por volta de 15 minutos de interação. Na sequência, pesquisa, inovação e extensão, finalizando aos 25 minutos, passando a falar de gestão, infraestrutura e campus floresta, finalizando ali por volta dos 35 minutos da interação. Para finalizar, temas transversais e ética, para dar 45 minutos, e aí fica faltando 5, totalizando 50, para as considerações finais.
Então, você que está aí acompanhando, para você se organizar, saiba que esses temas vão fazer parte da nossa interação a partir de agora. Então, volta agora com a Raquel para perguntar para a Raquel. Quem é Raquel Ixi, como ela chega na UFAC, um pouco da sua trajetória para te projetar para esse momento tão importante da sua vida, da vida como pesquisadora, como acadêmica, né, como mulher na instituição candidata a reitora. Bom, eu costumo dizer que eu tenho minha trajetória na Universidade Federal do Acre na formação acadêmica, né, em nível de graduação e pós-graduação, mas também há uma formação complementar durante essa minha trajetória. Então, desde que eu entrei na instituição, também participei muito, né, ativamente de movimento estudantil. Então, fui de centro acadêmico, fui de diretório central dos estudantes, e depois que passo a ingressar na instituição como docente, uma coisa muito comum foi também participar de movimentos sociais e sindicais em defesa, né, da educação pública, como a Associação dos Docentes da Federal do Acre. Então, hoje, por exemplo, eu estou na diretoria do FAC, eu já participei de outras 2 diretorias, e isso é parte, então, da formação. Quando nós nos envolvemos com a instituição e com a luta pela educação pública de qualidade, não só a sala de aula, é a escola, né? Então, isso é muito importante e fez toda a diferença na hora da gente pensar quem poderia levar um projeto que carrega essas pautas históricas, né? Na universidade, desde a década de 70, se tem movimentação docente, né? Movimentação dos técnicos e movimentação estudantil, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, reunir essa trajetória que a gente carrega pôde possibilitar, né, que dentro da instituição o projeto fosse levado adiante. Eu acho que isso é um diferencial importante em relação ao que foi a construção do nosso plano de trabalho, e que só depois que a gente pactuou tudo o que a gente queria e tudo que a gente não queria, e olha que você sabe que docente, técnico e discente briga também, às vezes os nossos interesses conflitam e está tudo bem, né? Mas só depois a gente dirimir essas diferenças e dizer assim, bom, isso nós consensuamos. As nossas diferenças existem, mas agora no processo eleitoral a gente vai deixar de lado. Só depois disso que a gente definiu, né, quem seria esse nome a levar o projeto adiante. A minha indicação foi feita por uma estudante de psicologia, a Aline, né, e isso me orgulha muito, né, porque as pessoas falam assim, é uma chapa de estudante. Sim, é uma chapa de estudante. É uma chapa de docente, é uma chapa de técnico, é uma chapa de sindicato, é uma chapa de movimento estudantil e, portanto, ela reflete a nossa trajetória. Nós não vamos jogar nossa trajetória no lixo porque a gente está disputando a eleição. Pelo contrário. Mas me fala um pouco também da tua trajetória acadêmica. Como é que você faz? Qual é a sua licenciatura? Qual é a sua formação básica? Só para a nossa audiência ficar antenada com esse seu projeto acadêmico. Eu sou da área das letras, né? Fiz graduação no curso de Letras em Inglês da Universidade Federal do Acre. Fiz mestrado e doutorado também na área de letras, né? Eu atuo especialmente com as disciplinas de ensino de língua inglesa, de estágio supervisionado, né? Fui coordenadora PIBID, assim como o professor Mauro, né? Estou à frente do programa de extensão Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre. Então, a gente tem uma atuação nesse campo da formação dos docentes de letras, das licenciaturas, né? Na pesquisa, trabalho com literatura, trabalho com relatos de viajantes, né? Numa crítica anticolonial sobre esses discursos, né, amazonialistas, especialmente de viajantes britânicos. Então, fico transitando nesse entrelugar literatura e linguística, ensino de línguas e discursos anticoloniais, pensando também em formação antirracista, produção de material didático. Então, é também um campo de atuação política, né, do que nós pensamos, do que possa vir a ser uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, né, e sem dissociar o que a gente faz na sala de aula do que a gente faz no nosso cotidiano. Raquel é uma parceira aqui do Campus Floresta, já veio, inclusive, ministrar palestras aqui, na época que a gente realizava as Semanas de Letras. Na época não, numa das Semanas de Letras que a gente realizou. Nós temos algo muito em comum, que é a formação em língua inglesa, e também ter feito o mesmo programa de mestrado, né, Sueda? Que agora eu passo para você, que nós somos também do mesmo programa de pós-graduação de linguagens e identidades, que também você fez lá, e continua, finalizou agora o doutorado, agora é um programa completo. Mas antes,
Vamos falar da trajetória profissional e acadêmica da professora Sueda. Perfeito, professor Mauro. Tá tudo bem aqui, né? Tá ótimo. Bem, veja, eu acho que é bastante importante que eu ressalte inicialmente que eu tenho o meu primeiro processo formativo em Fortaleza, no Ceará, né? Eu faço a minha graduação em dupla habilitação, letras, português, espanhol e todas as suas literaturas, portuguesa, brasileira, hispano-americana, espanhola, lá na UFC. E por que eu estou pontuando isso, professor Mauro? Porque eu ainda precisava de muito preparo e muito amadurecimento científico, filosófico, para entender violências que eu sofria naquele espaço. E aí onde entra o FAC, porque toda a minha formação, para além da graduação, se deu na Universidade Federal do Acre, como o senhor já aponta, veja. Minha especialização, meu mestrado e meu doutoramento ocorrem aqui na universidade e poderia dizer para além que esse processo que segue também na composição, desse inventar-se professor a todo tempo, se dá, obviamente, aqui dentro do Campus Floresta e com as interações que o senhor já apontava, especialmente junto do programa de pós-graduação Linguagem e Identidade. Programa esse que agora vocês estão contribuindo como professoras permanentes, né? Docentes, Perfeito, exatamente. perfeito. E aí, veja que interessante. Se eu trato apenas de uma perspectiva, que será a minha tese de doutorado, por exemplo, ela me permite um retorno e uma reflexão, não é, de problemas, por exemplo, vinculados à violência colonial, que eu só vou resolver justamente nesse debate, nessa constituição, não é, desses processos de muita qualidade reflexivos dentro dessa perspectiva. E aqui eu já queria pautar uma questão. Nós falamos muito na questão da tecnologia, na questão da inovação, mas me parece, pela minha própria experiência dentro da instituição, que não há processo inovador e tecnológico mais importante que darmos a devida atenção à pesquisa, ao ensino e à extensão, porque, veja, é a partir dessa perspectiva que eu, por exemplo, consigo resolver questões, não é? Que não são questões minhas num eixo particular, são questões de um coletivo, são questões históricas que, infelizmente, nos subjugam e acompanham a todas e todos nós. Para além disso, porque o professor já apontava que eu falo demais, não é? Não. Eu quero ressaltar isso. Fica à vontade, vamos lá. Eu quero ressaltar isso, professor Mauro, com relação a esse retorno à universidade, sempre no sentido de contribuir agora, como o senhor aponta, ambas, tanto Raquel e eu, vinculadas também ao programa de pós-graduação, orientando, desenvolvendo a pesquisa, seguimos vinculadas, obviamente, com muita intensidade às atividades da graduação. Por quê? Porque é muito relevante ressaltar que nós estamos aqui justamente como prova viva, ambulante, de que a universidade é incontornavelmente fundamental para a sociedade. Veja. Ótimo. Então aí tu me dá um gancho para eu entrar já no próximo ponto, que é a questão de ensino e assistência estudantil, tá? Sueda. E aí eu pergunto para a nossa candidata a reitora, Raquel Ixi, pensando aqui no plano de gestão que vocês propuseram, quais são aqui as propostas práticas para modernizar as questões de ensino na graduação, modernizar laboratório, modernizar salas de aulas, ou seja, pensar também num currículo que dialogue com a realidade local aqui da Amazônia. Qual é a proposta de vocês para esse aspecto, principalmente da graduação, primeiramente, no ensino? Em relação ao ensino, Mauro, a gente tem que pensar sempre, obviamente, no tripé. Ensino, pesquisa e extensão, como um princípio da indissociabilidade. Mas tem questões específicas que a gente poderia apontar, né, que para nós são questões prioritárias, né? Por exemplo, a questão, né, da criação de cursos, né? Nós precisamos pensar uma política em que a gente possa não apenas criar, mas que a gente dê condições para que esses cursos tenham, né, durante o seu processo, as devidas e adequadas assistências para que eles desenvolvam ensino, pesquisa e extensão. Então, às vezes, nós escutamos que a nossa chapa vai acabar com os cursos do interior, vai acabar com a EAD, vai acabar... É tipo assim, vai virar Venezuela, né? Se a gente ganhar na reitoria. Né? Vão roubar as suas casas e tal. Tudo fake news. Porque o que a gente está falando é, vamos parar de criar cursos sem garantir que eles funcionem adequadamente. E os cursos que já existem precisam da assistência devida. Porque sem condições para que a gente possa desenvolver um ensino, a gente vai penalizar essa formação dos estudantes que não têm acesso a, por exemplo, os laboratórios que são essenciais para a formação, né, dos estudantes. Para eu resolver isso, junto com a professora Sueda, Mauro, a gente tem que falar de orçamento. A gente tem que dizer que R$8.000 em 2025 foi o que praticamente todos os cursos de graduação da UFAC receberam.
para dar conta, no ano, das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas se a gente gastasse esse dinheiro só com ensino, não daria também. Porque R$ 8.000 na universidade é para material de consumo. E aí, esse material de consumo é o que tem no almoxarifado. E no almoxarifado não tem o que nós precisamos dentro da instituição para dar conta. Portanto, a gente precisa redistribuir adequadamente esse orçamento e reorganizar a forma como a gente vai gastar o recurso na instituição. Para finalizar, eu queria só comentar em relação a esse mesmo tópico que a gente precisa, né, pensar a política, né, de fortalecimento dos estágios supervisionados, tanto nas licenciaturas quanto nos bacharelados. Muito bem, colocado pela professora Raquel Ixê, candidata à reitora para os próximos 4 anos, 2026, 2030. Eu passo então para a professora Suerda abordar esse aspecto que nós estamos mencionando sobre as questões de ensino, de fortalecer aqui no Campus Floresta as questões das salas de aula, laboratório, o que é que o plano de gestão tem a dizer mais sobre esse aspecto? Perfeito, professor Mauro. É claro, concordando, não é, absolutamente com as questões que a professora Raquel aponta. Eu entendo, vivendo aqui o cotidiano do campus de Cruzeiro do Sul, que nós, inclusive, enfrentamos essas penalidades, não é, por um certo descaso no olhar, não é, por um certo esquecimento, um certo apagamento. E nós enfrentamos coisas que são de natureza básica desse cotidiano. Veja, quando nós pensamos em espaços garantidos, bem distribuídos, para que nossos colegas professores, nossas colegas professoras, nossos colegas técnicos, nossas colegas técnicas, bem como os discentes, possam desenvolver suas atividades, eu acho que a gente está falando da mais alta tecnologia e da mais alta possibilidade de desenvolver um bom trabalho. E, se não for, não é, cansar muito a audiência, eu gostaria de dar o meu próprio exemplo aqui no Campus Floresta. No seguinte sentido, eu, por exemplo, fui coordenadora do PIBID, da área de espanhol, desde 2012 até 2019, orientando uma média de 28 a 32 estudantes. E eu nunca tive a possibilidade de dispor de um espaço aqui no Campus Floresta para a orientação desses estudantes e dessas estudantes, por exemplo. Eu fazia isso, né? Era impositivo que eu fizesse no quintal da minha casa, que era o espaço que nós dispunhamos. Depois, obviamente, já por volta do ano de 2018, nós conseguimos assegurar um espaço aos sábados, por exemplo, no Rondon. Mas veja, essa é uma questão angular e incontornável, não é? Como é que nós podemos pensar a essa altura, por exemplo, que nós, profissionais que trabalhamos aqui, inclusive os discentes, não temos um espaço básico para desenvolver as nossas atividades nesse tripé do ensino, pesquisa e extensão, não é? Uma outra questão, professor, que eu gostaria de citar, que eu acho que nós não podemos esquecer, diz respeito a demandas básicas para o NAI aqui no nosso campus. Ótimo, então tu já me dá o gancho para eu trazer esse próximo ponto, que aí a gente já entra na questão de assistência estudantil para a gente finalizar esse ponto, tá bom? Perfeito. Aí eu pergunto para a Raquel, assim, Raquel, no plano de vocês fala que educação plural e sem exclusão, tá? Então, a professora Suerda já trazia essas questões do NAI, que é apoio estudantil. O que é que vocês têm mais a dizer sobre esse implementar políticas para incluir mais, para não excluir nenhum aluno, para garantir que eles permaneçam e finalizem seus cursos? Como a gente propôs uma reflexão no debate entre os reitoráveis, né? A nossa perspectiva, inclusive filosófica, sobre a questão da inclusão, parte da noção de que a diferença é a regra. Né? Só um pouquinho, desculpa, porque nosso estúdio aqui tudo é ao vivo e a gente tem alguns procedimentos técnicos, mas aí a gente resolve assim, ao vivo mesmo acontecendo. Aqui, vai lá, mano, obrigado, tá tudo certo. Continue. Tudo bem? Tudo bem. Então, na medida em que eu considero que a diferença é a regra, eu preciso repensar a forma de organizar a inclusão na Universidade Federal do Acre, entendendo como política de assistência estudantil. Portanto, deficiente, meus caros e minhas caras, é o espaço físico que não contempla a acessibilidade devida para as pessoas. Deficiente é a nossa forma de organização, muitas vezes, que precariza esse trabalho e também as condições para os alunos terem acesso a ensino, pesquisa e extensão. E aí, nesse sentido, a gente precisaria repensar o modo de organização toda do núcleo de apoio à inclusão.
porque ele não tem conseguido dar conta das demandas atuais e precisaria, então, ser repensado nessa perspectiva. Veja que a assistência estudantil nas federais, ela não pode, não deve ser tratada como um favor estatal, tá? É um investimento direto no sucesso da política de cotas, por exemplo, e da democratização do acesso. Nesse sentido, o PENAS, que é o nosso Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele tem sofrido essa instabilidade, porque quando tem os cortes do governo, a primeira coisa que é cortada é recurso do PENAS. E aí sempre fica nessa situação de um programa que tem uma importância imensa, mas que, ao mesmo tempo, é muito frágil em relação à continuidade das suas atividades. Mas, mesmo assim, da forma como ele está dentro da Universidade Federal do Acre, a gente precisa repensar a organização de como ele é aplicado ou levado adiante. Por exemplo, o PENAS, ele também permitiria que eu desse conta da assistência estudantil relacionada à alimentação do colégio de aplicação. E isso não é uma política interna que considere a necessidade de garantir segurança alimentar para os estudantes do colégio de aplicação, porque a estrutura da escola não é formalmente uma escola integral, mas os estudantes estudam integral. E aí, nesse sentido, você penaliza esses estudantes na medida em que não garante a alimentação deles. Um último aspecto que eu acho que é muito importante pensar em relação à assistência estudantil é que a gente não pode abandonar a questão da saúde mental. A saúde mental, não só para estudantes, tudo bem? Para servidores, sejam docentes ou técnicos, igualmente. Nós temos política pensada para isso. Saúde mental está relacionada diretamente com o sucesso, com a conclusão, com a não evasão de estudantes na Universidade Federal do Acre e tem sido, sim, uma pauta negligenciada ao longo dos anos. Nós estamos aqui no Media Lab, o laboratório de mídias digitais da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. Nós estamos ouvindo as candidatas a reitora e vice-reitora, respectivamente, professora Raquel Ixi e professora Suerda, da chapa Radical é a Mudança. Não é isso? Radical é a Mudança. É isso. Para votar na reitora Raquel, qual é o número? Número 1. Para votar na vice-reitora, qual é o número? Número 2, não esqueçam. Vamos continuar aqui esclarecendo a nossa audiência, os nossos alunos, os nossos técnicos e professores, toda a nossa comunidade acadêmica, informando sobre o processo eleitoral e debatendo temas importantes para a nossa convivência no meio acadêmico e social de maneira geral. Vamos falar agora de pesquisa, vamos falar agora de extensão, porque são pastas importantes para nós. E aí eu pergunto, né? Existe começando pela um ponto para sair da questão da assistência estudantil, mas que continua ainda para garantir a permanência, é a questão da distribuição de bolsas para pesquisa, né? Uhum. Como, por exemplo, o PIBIC, que é um programa importante para a nossa instituição. Como é que vocês, quando chegar lá, como é que vocês pretendem fazer para fortalecer, né, esse programa e garantir uma distribuição de bolsas mais equânimes entre a instituição? Em relação... Dentro da instituição. Dentro da instituição. Em relação à pesquisa e à extensão, a gente poderia unificar o debate quando a gente pensa na solução da forma como tem sido feito atualmente. Nós estamos fazendo uma crítica, Mauro, não é de hoje. Tá? Nós criticamos esse modelo de gestão que está concentrando nas pró-reitorias o nosso recurso. Os parcos recursos que vêm para a instituição ficam presos nos gabinetes da reitoria, da pró-reitoria de pesquisa e da pró-reitoria de extensão. Também isso inclui os recursos de emenda parlamentar, que vão ser distribuídos internamente e ficam concentrados. Para que a gente possa aumentar bolsas, criar editais em que os servidores possam concorrer de forma isonômica o acesso a esse recurso, a gente precisa descentralizar os recursos da pesquisa e da extensão. Então, não dá mais, Mauro, para a gente ficar dizendo por aí que a extensão universitária na UFAC tem 6 grandes projetos. Entre esses 6 grandes projetos, um recebe 200 mil, outro recebe 1 milhão, outro recebe 3 milhões. E a grande maioria dos projetos, dos programas, dos eventos e dos cursos de extensão não recebem nada. Então, há um tratamento não igualitário em relação a essa ausência de política de extensão que faz com que a gente tenha desigualdades no acesso a esse recurso e para uns a gente tenha, né, devidamente o acompanhamento e outros não. A grande maioria, né, dos projetos de pesquisa e extensão
precisam ficar disputando entre si editais que têm o valor máximo de 30, 50 mil reais. Você imagina. A gente fica se digladiando entre nós, né, Mauro, para ter um projeto aprovado no valor de 5 mil reais. Veja, atividades de eventos acadêmicos, semanas acadêmicas, que são super importantes para a extensão universitária, recebem recursos de 10 mil reais, 8 mil, 15 mil reais. Você não consegue fazer absolutamente nada, porque você sabe, né, que uma passagem aérea para trazer um convidado, né, de outro estado para o Acre, para Cruzeiro do Sul, come o seu recurso inteiro, se ele for de 5 mil, 10 mil reais. Então, esse tipo de política de distribuição orçamentária a gente quer atacar diretamente e reformular, fazendo jus ao que o nosso próprio Estatuto e Regimento diz. Gestão democrática, participativa, isonômica e descentralizada do ponto de vista, né, dos recursos da instituição. Suerda, recentemente foi criada uma pró-reitoria na universidade que vai tratar de inovação. Nós também, a nossa característica principal aqui no Campus Floresta é fazer ensino, mas a gente ultimamente, historicamente, tem feito muito ensino, mas agora estamos aprendendo também a fazer pesquisa, né, com a chegada dos programas de pós-graduação, e agora vamos entrar na questão da inovação. Mas eu queria que você falasse no sentido de como a gente precisa melhorar nessa questão da extensão para atender melhor a sociedade e também levando inovação. Bom, eu acho que, numa primeira perspectiva, quando a gente pensa na questão da inovação, há que se pensar, inclusive, nessa terminologia, sabe, professor Mauro? Inclusive, nós que trabalhamos com a questão da reflexão com a linguagem, né? Veja que, desde um certo tempo, a inovação se converteu numa palavra capciosa que, muitas vezes, encobre, não é? A ciência e a tecnologia. E, mais uma vez, eu ressalto, nós não podemos esquecer que a inovação só pode ser feita a partir dessa perspectiva mesmo da pesquisa, né, do desenvolvimento de proposições efetivas que deem suporte, que promovam isso. E nessa seara, então, eu vou entendendo que uma questão que seria fundamental para nós, professor Mauro, aqui, né, interessante pensar sobre isso, seria a discussão e a implementação de um colégio de aplicação, por exemplo, para todo o Vale do Juruá. Sabe por quê, professor? Porque nós temos já... veja, nós estamos falando aqui de pesquisa, inovação e extensão, mas nós ainda temos gargalos muito sérios no ensino que comprometem, por exemplo, todos os nossos processos de desenvolvimento de extensão, pesquisa e inovação. Quando, por exemplo, nós temos encontros com nossas colegas, eu mesma já vi essa situação de que eu tenho que abrir mão, por exemplo, de certos estudantes em determinados horários de aula de disciplina, porque como não há campo de estágio, por exemplo, para que ele possa atuar, é preciso fazer uma organizaçãozinha, um arranjo, para que ele fique 1 a 2 horas ali, e aí a gente tem que se questionar, não é? Onde é que fica a qualidade sacrificada? E se nós pensamos no desenvolvimento, implementação de um colégio de aplicação aqui, nós vamos ter campo de estágio garantido, e não é apenas para os nossos cursos de licenciatura, eu digo para todos os cursos, porque veja como será válido um espaço em que seja possível desenvolver uma série de extensões, por exemplo, em pesquisa, tratando das questões da espacialidade. Como é que a gente pode desenvolver com esses estudantes do colégio de aplicação espaços como hortas mesmo, pensado pelos estudantes do ensino aqui da nossa graduação, por exemplo, e essas hortas que vão, por exemplo, gestar uma série de discussão para esses estudantes dentro do colégio de aplicação, promovendo, estou dando um mínimo exemplo, né? Uma série de projetos de extensão. Como é que isso pode ter um retorno, inclusive aqui no nosso RU, que a gente poderia pensar, por exemplo, na produção sustentável de determinados tipos de alimentos frescos que poderiam depois desembocar, inclusive, na qualidade disso. Ou seja, veja como tudo está interligado, né? A gente não pode falar dessas coisas de maneira seccionada. E eu penso ainda nesse sentido que inovação, sim, mais uma vez, eu vou ter que retomar esse tema. Inclusive, eu gostaria de mandar um grande abraço e todo o meu respeito à professora Aldenora, que é nossa coordenadora aqui do NAI, porque eu entendo que quando nós estamos em um bloco como o NAI, em que se a gente entra, passa alguns minutos lá, né, professora não fala isso, mas a gente vai percebendo, nós não temos nem cabo para ligar os 4 computadores que o NAI dispõe. Então, veja, como é que a gente pode ousar falar em inovação se nos faltam coisas básicas como cabos para que possamos ligar os nossos instrumentos mais básicos? Certo. Tá. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês, no sentido de que a gente, falando aqui, nós estamos no meio do ambiente, nesse contexto aqui agora, nós somos licenciados, né? Somos professores, não é isso? Mas vocês são candidatos a reitor que vão cuidar de uma instituição que também tem cursos. Agora não é o meu não, agora é outro. Mas está tudo bem. É o meu. Gente,
Tá demais hoje aqui, mas assim mesmo. Vou desligar aqui. Peço desculpas, mas o alarme. Então, vocês são licenciadas, mas quando chegar lá vão cuidar de uma instituição que tem Perfeito. bastante cursos, tem curso da área de veterinária. Correto. Como garantir, fortalecer esses cursos dessas áreas também? Tá, vamos lá. Eu queria complementar, porque no debate da inovação, a gente tem feito uma crítica, inclusive fizemos no debate dos reitoráveis, e indevidamente estão levando para um lado pessoal em relação à pró-reitora, tá? Eu quero aqui deixar toda a minha solidariedade à pró-reitora, à atual pró-reitora, que é candidata, né, a vice-reitora, e ela atualmente leva, né, adiante a nova pró-reitoria da universidade, que é a inovação. Nós temos uma crítica histórica, né, em relação a esse conceito de inovação. A inovação está sendo reduzida a patente, né? Patente e a ideia de transferência de tecnologia. Para nós, inovação, nesses termos, significa dar sequência a uma política muito entreguista do que é a pesquisa gerada no Brasil, certo? Uma percepção tecnicista que desconsidera, por exemplo, os saberes tradicionais, os saberes locais. E nós, Mauro, que estamos na Amazônia, não temos o direito de chamar de inovação, né, algo que está sendo gestado e pensado em Londres, no Canadá, nos Estados Unidos, no âmbito da pesquisa. O que significa inovação é a gente ter capacidade de dar respostas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Portanto, contra uma ideia de inovação muito reduzida, né, a esse produtivismo, a ideia de transferência de tecnologia de patente, a gente quer pensar que é muito inovador os modos de vida que as populações locais desenvolvem há milênios nessa espacialidade que a gente habita. Portanto, contra essa perspectiva, a gente quer pensar uma universidade ancestral. E que aí a gente possa, de fato, inovar e dizer para esse país, e dizer para a Amazônia, para o lugar que a gente vive, no que nós somos bons. E nós somos bons há milênios, certo? Então, é essa perspectiva que a gente queria dizer e conversar sobre. Porque a gente não deve cair na perspectiva da patente como uma salvação da pesquisa, né, na universidade, porque você sabe, 90% das patentes não dão dinheiro. E não sou eu que digo isso, são os artigos que são publicados na área. Então, é uma miríade que ficam te seduzindo. Vai, Mauro, patenteia aí teu método criativo, teu procedimento, que você vai ficar rico. Não vai, não. Não vai, não. E toda a lei de produção industrial, que é essa que define as patentes, ela é constituída num momento da história do Brasil, em 96, quando ela foi aprovada, para, segundo o Darcy Ribeiro, entregar a indústria farmacêutica desse país na mão dos interesses estrangeiros. Portanto, o debate da inovação está conectado com o debate da autonomia e está conectado também com uma perspectiva colonialista de saber, e a gente quer confrontar isso. E ao falar de inovação, ela já tocou em aspectos relacionados também à gestão, que a gente começa a falar agora de gestão, infraestrutura, né, para o Campus Floresta, e já começando a falar de inovação, entrou um pouco nesse debate da gestão. Sueda, você como uma insider, né, como uma daqui do Campus Floresta, você é daqui do Centro de Educação e Letras, sabe da nossa realidade, mais do que ninguém, né, como um vivente e uma sobrevivente, né, desse contexto. Para fazer ensino, pesquisa e extensão aqui, a gente precisa resistir bastante, né? Fala para a gente, com base no plano de gestão de vocês, o que é que vocês pretendem fazer aqui para melhorar essa questão da gestão? Você conhece o organograma, como está colocado aqui? Hoje nós temos uma subprefeitura, nós temos 2 centros, mas a gente precisa demandar muita coisa para Rio Branco, muita coisa passa por processo, vai para Rio Branco, e aí tem coisas... É uma crítica mesmo que a gente faz aqui, tem coisas que... Tem processos que tem demandas nossas que ficam represadas às vezes lá. Então, assim, o que é que vocês estão pensando para melhorar a gestão do Campus Floresta?
A primeira coisa, professor Mauro, diz respeito justamente a um deslocamento dessa lógica de poder. O nosso interesse efetivo, já muito bem discutido, muito bem consensuado, é de que a sede da vice-reitoria deverá ser estabelecida no campus de Cruzeiro do Sul e deverá permanecer aqui ao longo desses 4 anos de trabalho. Justamente porque nós entendemos, né, enquanto coletivo que pensa todas essas questões, que essa naturalização desse procedimento de centralizar qualquer processo deliberativo, colocar todos os órgãos, não é? Que tem muita relevância na atuação de todos os nossos colegas e de todas e todos nós aqui, deve ser pensada, deve ser questionada e deve ser imediatamente modificada. Por quê? Porque a partir do momento que nós instalamos a sede da vice-reitoria aqui, nós então rompemos com uma lógica que é justamente essa, de que agora a pessoa que é escolhida, muitas vezes saída daqui do campus de Cruzeiro do Sul, ela vai se desloca dessa nossa espacialidade, dessas nossas temporalidades e simplesmente ao fazer isso, não é pouca coisa, você vai se reinsere no outro âmbito e muitas vezes não há nem o olhar, não é, do voltar-se para trás para minimamente possibilitar a escuta. Veja como é difícil que a gente traduza, que as pessoas compreendam quais são as nossas especificidades e dificuldades aqui em Cruzeiro do Sul. Veja que nós temos demandas no nível coletivo, como, por exemplo, a do transporte, né? Só para que a gente fale em um desses aspectos. E aí, como o senhor bem apontava, ter alguém aqui da gestão que possa fazer articulação permanente, no caso, com a reitoria, que possa estar o tempo todo atuando de maneira direta, não é fechada, não é encastelada, mas aqui nos corredores mesmo, atuando em qualquer sala, como qualquer um de nós profissionais, servidores aqui, possibilita o diálogo, porque a nossa intenção é uma gestão democrática a todo o tempo, ou seja, que a gente promova o tempo inteiro esses processos coletivos que deverão envolver tanto professoras e professores, como colegas técnicos e técnicas, e também os discentes, e mais, a comunidade como um todo, para que seja possível deliberar, inclusive sonhar com o colégio de aplicação e sonhar com uma possibilidade de discussão no coletivo da Universidade do Vale do Juruá, porque nós sabemos que, de maneira individual, hermética, nós não podemos começar a implementar essa discussão aqui nesse campo. Professora Suerda, candidata a vice-reitora pela Universidade Federal do Acre, está falando aqui da possibilidade de descentralizar a gestão administrativa para dar mais autonomia para o Campus Floresta e para o FAC como um todo. Professora Raquel Ixi, como vocês pretendem organizar a estrutura administrativa da universidade para lidar com os problemas da sociedade, com a sociedade? Muito bom, com a sociedade. É o que a gente tem repetido nos lugares e espaços que a gente tem vivenciado, porque fazer com a sociedade, Mauro, já deveria ser um modo de organização pacificado dentro da nossa instituição, na medida que o nosso regimento fala em gestão colegiada. Então, se a gente tem uma gestão colegiada e não um CEO definindo no gabinete o que é que tem que se fazer, né, a gente já teria uma gestão participativa. Né? Mas não temos, ou seja, estamos descumprindo o regimento. Veja, o centro, o CEL ou o CEMULT, tem aprovado, discutido o orçamento anual da Universidade Federal do Acre? Não tem. Por quê? Então, está se descumprindo o regimento, porque está no regimento que a gente tem que debater o orçamento. Né? O Conselho Universitário está homologando o nosso orçamento anualmente? Não está. O Conselho Diretor está aprovando e dali acabou. A gente não tem. Portanto, é uma pauta meio old fashion, né? A gente está reivindicando o cumprimento do estatuto, o cumprimento de regimento, que já prevê um modo de gestão que é colegiada. Para nós, isso ainda interfere num debate em que está no nosso programa a reformulação do estatuto e do regimento. E nós estamos propondo, para além de uma reestruturação das unidades, né, e a atualização de uma série de questões que a gente precisa garantir e dar segurança jurídica, a gente precisa repensar essas composições dos nossos regimentos em relação à participação das 3 categorias. Gestão participativa tem que ser na forma da gestão paritária. E isso é o que nós vamos propor em relação a como que essa comunidade acadêmica vai participar das deliberações e vai participar de forma isonômica, igualitária, né, de forma paritária nas 3 categorias. Nós ainda temos um tempinho para falar de gestão e desenvolvimento de pessoas, que isso é importante, né? Temos que investir também nas pessoas que fazem essa universidade. Suerda, passo para você refletir sobre esse ponto.
Sem dúvida, não é, professor Mauro? Quando a gente fala dessa questão, a gente não pode falar só dos muros, né, institucionais. E essa questão do olhar, esse processo de todas e de todos aqueles que compõem essa espacialidade é vital. Por isso, nós entendemos que uma das coisas mais importantes, por exemplo, que deve ser feita aqui no Campus Floresta com muita urgência e também, obviamente, no campus de Rio Branco, no nosso caso, não é em especial, é a implementação do curso de letras Libras, por exemplo. A gente tem uma demanda imensa social aqui, inclusive dentro da nossa comunidade acadêmica. Nós sabemos dos gargalos que nós enfrentamos. Por exemplo, se nós falarmos, não é, dos cursos que atendemos aqui, veja, nós não temos nenhum tipo de apoio e formação continuada e permanente para que nós discutamos os desafios, por exemplo, dentro de nossas áreas, para que nós recebamos, né, as pessoas neurodivergentes, por exemplo, neuroatípicas. Então, veja, é fundamental que a gente pense nesse sentido de como cuidar das pessoas, entender, por exemplo, que quando nós falamos de bolsa, esse é só um dos poucos aspectos para a manutenção, por exemplo, desse grupo de estudantes aqui na universidade. Veja, nós não temos ampla discussão, reuniões e estudo acerca de como é que nós garantimos, por exemplo, as adaptações dos espaços. Veja, como é que a gente pensa em adaptar, por exemplo, a questão das luzes para determinados grupos, como é que a gente pode pensar realmente na proteção acústica para estudantes que precisam efetivamente disso para atender às suas demandas como discentes. No nosso caso, como docentes, como é que nós pensamos nesse processo de formação continuada e mais, como é que nós atendemos a uma demanda social aqui da comunidade por esse curso de formação, não é? E para além disso, por exemplo, como é que nós pensamos nos servidores que são nossos colegas técnicos e técnicas, por exemplo, no mesmo sentido, de assegurar-lhes a sua formação continuada, de assegurar-lhes a total garantia de afastamento para que eles possam cursar seus mestrados, os seus doutorados, para que nós possamos ver, por exemplo, implementadas aqui para pessoas que participam de famílias e cuidam de famílias, não é, que tem componentes neuroatípicos, por exemplo, como é que a gente garante essa redução, por exemplo, na carga horária de trabalho, entendendo que a gente não pode apoiar o capacitismo, ou seja, isso é um direito, não é? E o que cabe a nós é a discussão para a execução efetiva desses processos. Então, eu entendo que, minimamente, assegurar essas questões já nos auxiliaria imensamente aqui dentro do campus e dentro da instituição. Raquel, como um todo, né? Você chegando no cargo de reitora, como você pretende articular melhor essas questões do aspecto da formação mesmo do nosso quadro, apoiar a formação do quadro docente e também dos nossos técnicos? Eu fui técnico, eu comecei a minha carreira como técnico aí na instituição e eu via lá no passado a gente tinha muita demanda de formação, de apoio mesmo para o desenvolvimento da carreira. O que é que você tem a dizer para os técnicos em relação a isso? Eu acho que para os técnicos e técnicas da instituição, são questões que a gente tem ouvido, né, durante a campanha, a necessidade de se implementar um programa de formação continuada, um programa de capacitação e atualização que dê conta da necessidade desse servidor ou servidora, né, assim como a gente dá conta, né, para a formação dos docentes e tal. Então, o que acontece? Para nós, que estamos numa campanha, Mauro, em que a gente não prometeu cargo político para ninguém, nós estamos numa situação muito confortável para repensar o modo também, que é uma demanda dos técnicos da universidade, como é que a gente define os cargos de gestão. Os nossos colegas estão se sentindo muito desvalorizados em relação a ocupar determinados cargos de coordenadoria, diretoria e até pró-reitoria, considerando que eles têm formação na área, eles têm experiência, mas muitas vezes isso não é visibilizado e reconhecido nos processos de organização da gestão. Nós estamos propondo algo muito revolucionário. A gente vai propor, se eleitas, a eleição dos cargos de gestão dessa instituição. Eleição feita pelos próprios servidores que atuam naquele espaço. Portanto, a Diadem, a Preficam, podem ficar muito tranquilos, porque nesse caso a gente vai pensar um modo em que coletivamente essas pessoas falem, tenham voz, para que a gente possa selecionar e definir quem é que vai compor essa equipe para valorizar a atuação daquelas pessoas que já estão ali,
né? Para cargos de diretoria, por exemplo, diretor do núcleo, eleição. Perfeito. Veja, um professor colega do CCBN mandou para a gente um e-mail com um monte de pontos, a gente incorporou 100%. Ele disse assim, para pró-reitor, por que não construir uma lista tríplice ou indicação dos próprios coordenadores de pós-graduação? Porque você sabe que é assim que um coordenador de área na CAPES é eleito, né? Os coordenadores de pós-graduação, eles indicam, né, 3 nomes, e aí esses nomes depois são levados para a indicação no MEC. Então, veja, quem atua na ponta é que precisa dizer, bom, a gente quer reconhecer o trabalho dessa pessoa, porque ela já tem mais experiência, tem formação. Então, associado a um programa amplo de capacitação e formação, né, e atualização dos técnicos e técnicas da instituição, a gente quer repensar também como é que essa formação, de fato, vai ser adequada para atuar naquele setor. Porque nós temos pessoas que são arquitetos que estão resolvendo o problema de vazamento de torneira. Então, assim, há uma disfunção em relação a essa formação e, portanto, a gente está perdendo a oportunidade de, né, atuar num campo em que nós temos profissionais capacitados já. Portanto, isso é para nós muito importante. E, para finalizar, o debate das 30 horas não pode sair, né, não pode ficar fora dessa discussão. Você sabe que o ANDES, o nosso sindicato nacional, também está na luta para as 30 horas? Não, então, não é só uma questão dos técnicos. A gente tem que parar de dizer que a luta pelas 30 horas é uma questão dos técnicos e técnicas da instituição. Não. É de servidor, né? Servidores e servidores inclui professores e os técnicos. Portanto, é uma luta nossa, sim, para que a gente internamente na UFAC comece a aplicar a legislação, porque é direito, né, de forma isonômica e transparente. Vocês já deixaram claro aqui que pretende criar um novo estilo de gestão, né? Um estilo de gestão mais dialógico, debatendo com a sociedade. Nós temos temas importantes que precisam ser discutidos, né? Nós estamos entrando agora na parte final, que é para discutir os temas transversais e questões de ética também que perpassam o meio acadêmico. A gente precisa discutir questões, por exemplo, combate ao feminicídio. Vamos começar por aí, ou professora Suerda? Ok, professor Mauro. Nós entendemos que realmente é incontornável, né, tratar dessas questões. Uma instituição como a Universidade Federal, que justamente é um espaço de formação para os pensadores e as pensadoras de toda a nossa sociedade, jamais pode se eximir dessas questões. E essa é uma preocupação que temos, inclusive, desde o processo das nossas próprias produções de pesquisa, né? Por exemplo, a minha própria pesquisa se volta o tempo todo para esse aspecto no campo do simbólico, né, e no campo das existências do chão de barro, como é que as diversas violências se dão e como é que nós podemos colocar, incidir aí uma luz para pensar de formas outras, né, acerca dessa possibilidade. E aí é justamente nessa perspectiva que nós entendemos que precisamos fazer frente, e é nesse momento, inclusive, que o movimento sindical é importantíssimo também, né? Porque ele o tempo todo vai encabeçando esses processos, essas discussões, mas, para além disso, veja, quando nós pensamos em todo tipo de violência no que diz respeito à esfera do feminino e de seus corpos, que são assumidos como corpos de mulheres socialmente, a gente tem que pensar que, em diversos âmbitos, a violência também atravessa o imaginário acadêmico. Por exemplo, se nós observarmos tanto no campus de Rio Branco como aqui no campus Floresta, o que é que a gente percebe? Nós pensamos, por exemplo, minimamente em um fraudário para os espaços dos banheiros femininos e masculinos? Não se discute sobre isso, não se pensa acerca disso. Nós pensamos, por exemplo, que tanto servidoras como discentes precisam, com muita urgência, de espaços de acolhimento para crianças, de espaço de interação para crianças, de espaços para amamentar suas crianças. Nós estamos, mais uma vez, trazendo uma pauta que é muito antiga e parece que é retomada sempre nesses processos, não é? Que eu vou chamar eleitoreiros e não eleitorais, que é de promessas sempre efusivas nesse momento da criação de uma creche. Né? E veja que isso é fundamental, inclusive, aqui no âmbito do nosso município, porque se nós procurarmos, a gente vai ver que a assistência é muito precária nesse sentido, e a universidade tem que fazer uma frente, porque essas omissões, não dialogar sobre esses espaços, também constitui violência, até que nós cheguemos, obviamente, a discutir outras questões muito incisivas, né? Como uma série de processos de assédio, por exemplo. Nós temos escutado, inclusive, das nossas estudantes aqui, por conta da precarização dos espaços do nosso ônibus, por exemplo, que elas têm sofrido assédio frequentemente, e nós não temos espaço aqui de abertura ainda nem para discussão coletiva dessa temática, porque nem sequer conseguimos discutir como é que vamos resolver o problema dessa mobilidade.
Raquel, racismo. É um tema bem pesado para a gente discutir, mas precisa falar dele sempre para não cometer, né? Eu me considero uma docente antirracista, me coloco nessa posição. No âmbito acadêmico, estamos, né? E você também participou disso, Sueda também, ao longo dos anos, fazendo esse debate de como que os processos de racialização estão ligados com essa própria estrutura ocidental, moderna e colonial que nos formou. Portanto, não é uma questão do indivíduo. O racismo é estruturante e estrutural. Portanto, pessoas boas, pessoas gentis também podem ser racistas, também podem cometer atos de racismo, porque está entranhado na nossa formação, no modo como a gente foi subjetivando, né, as relações sociais. Portanto, qual é o papel da Universidade Federal do Acre, o papel de toda a escola nesse processo? Ora, trabalhar essa subjetivação ao longo dos anos. Culturalmente, nós subjetivamos um modo de discriminar, de se diferenciar, de estabelecer um corte, que existe um eu e o outro, mas esse eu e o outro se relacionam de maneira hierárquica, um subjugando o outro. Isso é um modo de compreender a nossa sociedade que não é de hoje, embora o conceito de raça seja do século XIX, portanto é bem mais recente. A escola, a universidade precisa trabalhar isso. A minha tese de doutorado trabalha muito isso na perspectiva de pensar como que discursos estrangeiros racializam corpos na Amazônia e vão colocando, né, na margem, na periferia e no lugar da barbárie, corpos que não servem ou que não estão adequados a esse padrão europeu. Portanto, não só pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, e todos os demais grupos minorizados acabam entrando no rol dos corpos racializados, e é algo que a gente deve combater, e a universidade é o campo para a gente fazer isso. Eu vou deixar a minha última pergunta para a Sueda, porque é bem local, que é um tema que passa a nossa vivência, que está muito envolvente com a gente. Você já mencionou agora há pouco a questão do transporte, mas tem também a conectividade, que eu queria que você, Sueda, como uma insider, uma local aqui do Campus Floresta, refletisse sobre essas nossas necessidades. Sim, professor Mauro, nós temos a intenção, no caráter de urgência, caso nós consigamos, não é, estar aí nessa frente desses espaços de representação, de com urgência estudar e discutir quais são os problemas, os descaminhos pelos quais não conseguimos solucionar a questão de conectividade no nosso campus. Veja, nós temos um enfrentamento muito intenso nesse sentido, haja vista que isso implica na precarização, inclusive na impossibilidade de que nós desenvolvamos os nossos trabalhos. Veja, nós já temos um problema que é da ausência de espaços, e aí nós não podemos, por exemplo, marcar, né, nossas bancas, por exemplo, para participar do processo final de doutorado, de defesa, mestrado, enfim. Aqui, por exemplo, nesse espaço da universidade, em sessões via Meet, porque nós não temos como sustentar aqui minimamente esse processo de conectividade. Veja, nós já temos um sistema incrível em que nós poderíamos fazer, não é, o registro da frequência, por exemplo, em sala de aula, mas infelizmente nós não conseguimos sequer rotear os nossos próprios dados para tentar um acesso à conectividade, ou seja, isso implica um tipo de punição, porque nós fazemos esse exercício na sala de aula, depois ao chegarmos em casa nós temos que fazer esse exercício novamente e mais, nós temos que atender a uma série de demandas que são da universidade nas nossas casas, com a implicação dos nossos próprios insumos pessoais, porque a gente não tem nenhum tipo de atendimento nesse sentido, não se discute, não se explica por que até agora nós não temos essa possibilidade de conexão. No segundo ponto, que é com relação à questão do transporte, esse também é um questionamento que fica desde muito tempo, porque, veja, desde o momento que eu chego aqui no campus em 2009, a questão do transporte é exatamente a mesma. Nós escutamos os mesmos relatos, inclusive de nossos colegas professores, que aqui no turno da noite muitas vezes são abandonados com os estudantes e o ônibus simplesmente não vem buscá-los. Nós temos problemas aqui de estudantes que não conseguem sequer ter acesso ao ônibus porque ele já está lotado. Nós temos, mais uma vez, o processo violento com relação às nossas alunas e às nossas colegas
professoras e demais servidoras técnicas que, ao pegarem esse ônibus, podem sofrer processos de abuso, como tem acontecido e tem sido amplamente relatado nos corredores, entre os colegas, etc. Então, nós temos como caráter de urgência, por exemplo, a aquisição, pelo menos, de um ônibus e de uma van, para que, enquanto nós vamos junto, não é, aos órgãos e representantes dos grupos do município, do estado ou até mesmo a outros órgãos, que nós possamos ir dirimindo essa problemática, porque não há mais como existir no campus Floresta com esses problemas que enfrentamos aqui. Estamos falando de problemas locais aqui do campus Floresta, refletido com a chapa Radical é a Mudança. As eleições da universidade vêm aí no dia 19. E nós aqui do Media Lab estamos trazendo os problemas reais, debatendo com as 3 chapas. Agora, eu não falei para vocês que o tempo é pouco, passa rápido? Já está dentro de 50 minutos. Mas, Raquel, eu vou abrir para você. Vocês têm 5 minutos ainda, 5 minutos para fazer as considerações finais. Você, candidata reitora, olhando no olho dos seus eleitores, tem os seus momentos finais aqui agora. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Mauro, e parabenizo você e sua equipe pelo trabalho. Vocês fazem um trabalho, apesar das nossas dificuldades e das dificuldades que a gente enfrenta para desenvolver as atividades, vocês fazem um trabalho incrível. Bom, eu acho que você ficou bem à vontade de entender, e todos os colegas, que nós somos uma chapa de oposição. Nós somos uma chapa de oposição e não estamos escondendo isso. Nós somos uma chapa que, sim, também defende propostas progressistas. Defendemos as comunidades minorizadas, defendemos a inclusão, defendemos todas essas pautas que historicamente estão atreladas a uma defesa de uma instituição que tem um movimento por trás, né? Não é uma chapa da professora Raquel e da Suerda. Nós não estamos em campanha há 2, 3 anos como outros candidatos e fazendo isso com dinheiro público, né? Porque a gente simplesmente só foi indicada depois da gente, de fato, construir um projeto que reflita esses ideais. Portanto, é uma proposta de ruptura, não só com 14 anos de gestão universitária na Universidade Federal do Acre, mas também uma proposta de repensar qual é a universidade que nós queremos e qual é a universidade que nós não queremos. Então, é isso que nós estamos propondo. E lembrando que eleição, Mauro, é um meio de luta pela universidade pública nesse país. Ela não pode ser também um fim. E, portanto, depois que acabar as eleições, esse mesmo grupo vai continuar lutando pela universidade pública. Professora Raquel Ixi, candidata a reitora pela UFAC. Professora. Eu vou aproveitar meu tempo, professor Mauro, para concluir dizendo que a UFAC não é partido para nós e o ensino não é mercadoria. Portanto, nós seguimos dizendo a todo tempo que precisamos respeitar e fazer cumprir o regimento que indica a necessidade de termos assegurada a autonomia dessa instituição no caráter didático-científico, a autonomia administrativa, financeira, patrimonial, conforme está na Constituição. E que não esqueçamos, radical é a mudança e amar e mudar as coisas nos interessa mais. Professora Suerda, candidata a vice-reitora. Nós finalizamos então aqui. Tá dando a microfoniazinha, isso, beleza. Nós finalizamos aqui mais um episódio do Prisma Podcast, agradecendo a sua audiência. Subscreve aí no nosso canal, acompanha nossas produções. Amanhã tem mais. Muito obrigado.